Quando nós falamos em pediatria, e para falar da ventilação mecânica, nós temos que lembrar da classificação, né, da infecção ocasionada pelo SARS-CoV-2, né, que é o novo coronavírus. E na pediatria, a doença pode ser classificada nessas 5 opções que tem aqui. Nós podemos ter uma infecção assintomática, que gerou uma série de discussões aí, né? Será que a pessoa assintomática transmite ou não transmite a doença? É claro que ela transmite, porque ela tem a doença, ela só não apresenta os sintomas. Pode não apresentar os sintomas, mas ela tem a carga viral com ela. Geralmente, esse assintomático, então, como já diz ali, não tem alterações em imagem, nem teste laboratorial. Pode ter, e tem teste laboratorial positivo, mas não tem sinais clínicos da doença compatíveis com ela, mas não quer dizer que ele não seja um vetor, um transmissor da doença. Nós podemos ter uma infecção leve, onde tem mais sinais, né, de infecção em via aérea superior, onde pode ter uma ausculta pulmonar normal, onde o paciente pode até nem apresentar febre, mas pode apresentar alguns sintomas gástricos, gastrointestinais, que têm sido frequentes em pediatria, assim como o racho cutâneo, que tem sido identificado bastante nos pacientes pediátricos aí no Brasil, principalmente no norte, nordeste, em Manaus, outros locais que têm bastante casos também. Pode ser uma infecção moderada, que aí já começa a cursar com pneumonia, infecção grave, onde a gente já tem os sinais e sintomas gastrointestinais também mais avançados, como diarreia mais frequente, né? E também progride rapidamente em semanas, evoluindo para dispneia e hipoxemia. E podemos ter a infecção gravíssima ou crítica, né, que é colocada na literatura, onde o paciente pode ter a síndrome respiratória aguda, né, do desconforto respiratório agudo, e uma falência respiratória. Onde que está a ventilação mecânica invasiva? Geralmente ela está aqui na infecção grave em pediatria e na infecção crítica ou gravíssima, mas alguns pacientes com doença moderada, quando tem alguma doença de base ou tem uma doença crônica de base, podem necessitar já de imediato de ventilação invasiva, não só por causa da infecção do SARS-CoV, mas pela união da infecção num paciente que já tem algum nível de debilidade, ou que já tem, por exemplo, uma doença como mucoviscidose, que já tem secreção na via aérea, ou uma doença cardíaca, né, que é uma predisposição também, um fator de risco para a doença. E aí, então, nessa classificação, né, é importante que a gente saiba que a infecção grave e crítica, assim como a leve também, mas principalmente a grave e gravíssima, é menos frequente em crianças do que em pacientes adultos. E ela apresenta uma frequência de classificação clínica menor de forma global. Então, por exemplo, em torno de 4,4% são assintomáticos. Então, as crianças podem transmitir a doença mesmo que ela não tenha os sintomas. Em torno de 51% tem doença leve, que são aquelas crianças que têm o diagnóstico da doença, apresentam ou algum mal-estar ou alterações gastrointestinais leves, às vezes falta de ar, mas que não chega a requerer oxigênio, são crianças que ficam em casa, vejam que a maioria delas. 38,8% tem infecção moderada, que já são crianças que já ficam em nível hospitalar por necessidade, às vezes, de oxigenoterapia. Na maioria das vezes, aquelas que já têm alguma doença prévia. Mas, de uma forma diferente ou distinta dos demais países, aqui no Brasil tem tido mais crianças rígidas que têm tido Covid-19, têm tido doença moderada, grave ou crítica. Diferente de outros países onde a maioria eram crianças com comorbidades. Aqui também a maioria com comorbidade, entretanto, existem crianças rígidas também com doenças mais graves. Em torno de 4,1% tem, então, infecção grave, veja que é pouco. Em torno de 5,7% infecção crítica. Então, aqueles que ficam graves na ventilação mecânica invasiva, com sedação mais pesada, que requerem uma monitoração uma monitoração contínua e que requerem uma atenção maior ou mais frequente da equipe multiprofissional, são esses dois grupos aqui, o grave e o crítico, que somando aqui dá 5,8%. Não é um grande número, mas quando ocorre, pode ser fatal, porque a mortalidade ocorre nessas crianças também, assim como ocorre em adultos. Lembrar que a proporção, né, dos casos clínicos graves ou críticos é maior em crianças mais jovens, né, abaixo de 1 ano,
comparativamente às de 16 anos, mas a média do acometimento da doença é em torno de 7 a 11 anos de idade, que é a frequência maior atual descrita na literatura, principalmente dos ígidos, tá bom? Aqueles menores de 1 ano, geralmente são aquelas crianças que são prematuras ou que têm alguma comorbidade associada.